Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a relação entre petróleo e política ao longo da história. Essa aula vai ser acompanhada por um PowerPoint, né, a ser disponibilizado a vocês na nossa plataforma virtual. Deixa eu olhar aqui, PowerPoint, né? Aqui está. Né? A gente, quando olha a história do petróleo, a gente percebe uma ligação permanente, muito forte, entre a indústria do petróleo e também do gás natural no mundo com a política. O petróleo é uma indústria que talvez mais do que qualquer outra, talvez a única comparação que você possa fazer seja com a indústria dos armamentos, é uma indústria que se entrelaça estreitamente com o interesse público e com o interesse nacional. É uma indústria que, desde o seu início, os governos logo perceberam que ela não poderia ser deixada ao sabor do jogo do mercado. Ela não poderia funcionar de uma forma livre, simplesmente ao sabor dos interesses privados. O petróleo e o gás natural sempre foram encarados como muito mais do que simples mercadorias, do que simples commodities. Petróleo e gás natural são mercadorias estratégicas, o que traz uma série de implicações para a sua regulamentação, né, e para a presença do Estado nessas indústrias. Né. Se a gente olha para qualquer país do mundo, né, mesmo aqueles países que têm regimes os mais liberais, né, em todos os países os estados intervêm no setor da energia. Os estados favorecem certas práticas, né, fazendo uso do seu poder, da sua autoridade, e impedem outras práticas. Tudo isso em nome do interesse nacional. Eu vou expor agora na sequência 4 fatores que explicam o forte envolvimento dos estados na economia da energia e na indústria do petróleo e do gás natural. Em primeiro lugar, as questões de segurança energética. Em segundo lugar, o petróleo como um recurso para a guerra. Em terceiro lugar, o petróleo do ponto de vista econômico, como um componente da riqueza nacional e da riqueza das empresas. Né? E, por fim, o caso específico dos países exportadores de energia, que têm certas necessidades, podemos chamar de necessidades especiais, né, que vão ter uma influência decisiva na conduta desses estados com o sistema internacional no que diz respeito aos recursos de energia, principalmente o petróleo e o gás natural. Primeiramente, vamos falar da segurança energética. A gente já mencionou em outras aulas que o petróleo é indispensável para a sobrevivência de qualquer país no mundo moderno. Existem atualmente mais de 190 países registrados nas Nações Unidas, reconhecidos internacionalmente, e todos esses 190 e tantos países têm no petróleo um alicerce fundamental, né, da sua vida econômica. Isso faz com que a segurança energética seja uma preocupação central de qualquer governo do mundo. Uma definição: segurança energética é a garantia do acesso permanente e a preço acessível dos suprimentos de energia necessários para a defesa, a segurança, o funcionamento da economia e o bem-estar da população.
Existem outras definições, mas todas elas convergem, né, para esses tópicos. A segurança energética, né, na vida prática de qualquer Estado nacional, ela é sempre um fator preponderante quando ela é pesada contra outros tipos de interesses, outros tipos de motivação. Então, no plano interno de um país, a segurança energética é um fator que sempre se sobrepõe aos direitos e aos interesses locais, aos direitos ou aos interesses particulares ou de qualquer grupo da população. Um exemplo é o que ocorre em quase todos os países do mundo em que as reservas de petróleo, as reservas de gás natural, assim como os minérios, né, tudo aquilo que existe no subsolo do território daquele país é considerado propriedade pública e não propriedade privada. Uma exceção que a gente vai poder abordar em profundidade em alguma das próximas aulas, uma exceção é dos Estados Unidos, os Estados Unidos. Lá, se alguém encontra petróleo dentro da sua fazenda, vamos dizer assim, o dono daquela fazenda também é dono do petróleo lá existente. Porém, no Brasil, na Inglaterra, na China, na França, enfim, nos países do Oriente Médio, aonde a gente quiser, para onde quer que a gente olhe, o que prevalece é um outro critério. De tal maneira que, se uma pessoa encontra petróleo dentro da sua propriedade, esse petróleo vai pertencer ao Estado Nacional e não, né, ao dono daquele terreno. Né? E se o Estado Nacional decidir que aquele petróleo vai ser extraído, né, o dono daquele terreno vai ter que se conformar com isso, ele vai receber, né, na maior parte dos países do mundo, existem compensações, existem royalties, né, essa pessoa vai ganhar um bom dinheiro, mas não vai ter o poder de decisão quanto à extração ou não daquele petróleo. Né? Da mesma maneira, né, quando um Estado Nacional resolve construir, por exemplo, uma usina hidrelétrica, como aconteceu no Brasil com a construção da represa de Itaipu. Essa usina ela foi construída, haviam pessoas que moravam naquela região. Aquelas pessoas foram removidas de lá, receberam indenizações justas ou injustas, não vem ao caso discutir aqui agora, mas elas não puderam fazer nada contra um motivo maior, sustentado em nome da segurança energética do Brasil. Hoje em dia, no mundo, as hidrelétricas em particular são foco de imensas polêmicas. Questiona-se se essas hidrelétricas são realmente indispensáveis para a segurança energética, são levantados motivos ambientais que, evidentemente, nos anos 70, quando o Brasil construiu o Itaipu, eram motivações ainda muito tênues, com pouco espaço na sociedade, diferente de hoje, por exemplo, nas polêmicas todas que envolvem os projetos, né, de sucessivos governos brasileiros de construção de hidrelétricas na Amazônia, né, o que é algo bastante complicado. Um outro exemplo que eu queria apresentar para vocês, né, diferente desses anteriores, né, que envolve a questão da segurança energética, é o que ocorreu nos Estados Unidos, no Oriente Médio, né, a partir da política dos Estados Unidos, depois do choque do petróleo de 1973. Os Estados Unidos ameaçaram ocupar pela força militar os campos de petróleo do Oriente Médio, em nome da segurança energética das economias do Ocidente, né, o chamado Ocidente, que inclui a Europa Ocidental e um país que não é do Ocidente geograficamente, mas do ponto de vista geoeconômico é assim considerado, que é o Japão.
Vamos ao próximo item. Né? O petróleo, né, já falei da segurança energética. Um segundo fator, né, fundamental para o envolvimento entre política e petróleo é o fato de que esse é um recurso indispensável para a guerra. Quem primeiro percebeu isso foi Winston Churchill, logo no início da década de 1910. Winston Churchill, que mais tarde se tornaria o maior estadista britânico do século XX, ele liderou o esforço de guerra britânico contra a Alemanha nazista. Churchill estava no início da sua carreira, trabalhando no almirantado britânico, quando ele sugeriu pela primeira vez trocar o carvão pelo petróleo como combustível para os navios da Marinha Britânica. Ele teve sucesso, essa troca foi feita, e o resultado disso foi que, poucos anos depois, a partir de 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, a Marinha de Guerra Britânica ela levou uma enorme vantagem contra a sua inimiga, que era a Marinha da Alemanha, e que os navios ainda eram movidos a carvão. Aqueles navios movidos a petróleo, os navios britânicos, eles tinham muito mais velocidade e autonomia de percurso do que os navios alemães. Graças a isso, os ingleses mandaram para o fundo do mar a maioria dos navios de guerra alemães e dominaram, né, os mares da Europa durante aquele conflito. A Primeira Guerra Mundial, aliás, ela foi o primeiro conflito militar movido a petróleo na história. Ela marca a estreia de uma série de máquinas de guerra, os aviões, os tanques de guerra, o uso dos caminhões para o transporte de tropas. As tropas, até pouco tempo antes, eram transportadas de trem. Tudo isso, né, inovações, né, aperfeiçoamentos nas máquinas de matar, que tornaram o petróleo um recurso altamente estratégico, com uma função militar de primeira importância. Né? Tanta importância que, na Segunda Guerra Mundial, né, quando se estuda os fatores, né, os móveis, né, das decisões mais importantes tomadas naquele conflito, a gente vai encontrar com muita frequência o petróleo, né, num lugar ali de grande importância. Né. É a necessidade de petróleo pelos japoneses que explica, em grande parte, o ataque militar do Japão à base estadunidense de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Até agora, muitos se perguntam, é um tema de muita discussão entre os historiadores, por que o Japão cometeu esse, que talvez tenha sido um dos maiores erros jamais cometidos por algum país numa situação de guerra. Iniciar um conflito militar contra os Estados Unidos, né, numa situação em que a capacidade econômica e militar dos Estados Unidos era muitas vezes superior, né, à capacidade militar do Japão. Né. No entanto, o Japão se viram, no período logo anterior ao ataque de Pearl Harbor, numa situação muito difícil, porque os Estados Unidos cortaram os suprimentos de petróleo, né, que era o que abastecia a economia japonesa. O Japão, notoriamente, não tem fontes de energia importantes dentro do seu próprio território. Isso fez com que o Japão percebesse a inevitabilidade de uma guerra contra os Estados Unidos. Né? O Japão precisava ocupar localidades, territórios no Sudeste Asiático, que eram colônias de potências ocidentais, da Holanda e da Inglaterra, ricos em petróleo, o que colocaria
né, os japoneses em conflito com os Estados Unidos, então eles resolveram simplesmente tomar a iniciativa, usar a seu favor o fator surpresa. Da mesma forma, quando Adolf Hitler decidiu invadir a União Soviética, um dos seus principais objetivos de campanha era a conquista dos poços de petróleo soviéticos situados na região de Baku, junto ao Mar Negro, num território que hoje pertence à República Independente do Azerbaijão. A questão do petróleo como fator de guerra, um número que eu posso passar para vocês, para que vocês tenham uma ideia, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é o Pentágono, sozinho, ele consome mais petróleo do que mais de 2/3 dos países do mundo, cerca de 15 bilhões de dólares por ano. Eu não estou falando do consumo dos Estados Unidos, que é muito, evidentemente, muito maior do que isso, mas apenas a máquina de guerra dos Estados Unidos consome mais petróleo do que muito mais da metade dos países do mundo. A importância que esse combustível tem, né, para a guerra. Vamos ver aqui o próximo slide. Aqui. Um terceiro fator é o fator econômico. O petróleo foi o maior negócio do século XX. Né? Existem dúvidas se ele continua sendo o maior negócio do mundo a esta altura do século XXI. Esse é um tema que também nós vamos discutir, né, em alguma das próximas aulas. Mas no século XX ele foi o grande fator de riqueza, ou um dos grandes fatores de riqueza das maiores potências econômicas. Foi a base da prosperidade de muitas das maiores empresas do mundo. Muitas das famílias mais ricas do mundo, bilionários, construíram essa fortuna com base na exploração do petróleo. Essa importância do petróleo como fator de riqueza nacional, explica o envolvimento dos governos das grandes potências em apoio às suas empresas petrolíferas, né, que atuam fora do seu próprio território. Particularmente os Estados Unidos e também o Reino Unido usaram em todo o século XX e continuam utilizando no século XXI o seu poder econômico, político e militar contra países que desafiaram os interesses das empresas transnacionais de petróleo. Foi o caso do México em 1938, quando o México nacionalizou o seu petróleo, expulsando as empresas estrangeiras. Foi também o caso no Irã, a partir de 1951, quando o governo do Irã tomou uma medida similar, e muitos outros casos, alguns dos quais nós vamos examinar, né, durante as aulas dessa disciplina. O petróleo permanece, né, ainda hoje como um fator importante nas guerras que são travadas no Oriente Médio e possivelmente no apoio dos Estados Unidos a golpes de Estado que têm ocorrido nos anos recentes na América Latina. Por fim, aqui, né, vamos falar dos países exportadores de petróleo. Nesse caso específico, dos países que se inserem na economia internacional, basicamente a partir das suas exportações de petróleo, em alguns casos ao petróleo se agrega o gás natural, a gente tem todo um grupo de países que dependem dessas receitas de exportação de petróleo e de gás, para manter a sua estabilidade econômica, né, as suas perspectivas de desenvolvimento econômico e para atender às demandas da sua população. Essa é uma história que não começa hoje,
é uma história que tem mais de um século, a gente vai poder tratar mais adiante, quando formos falar do nacionalismo petroleiro, mas pelo menos desde a década de 1920, em alguns casos até antes, existe a pressão que os governos desses países exportadores de petróleo sofrem das suas próprias sociedades, de setores cada vez maiores das suas sociedades, para que esses estados negociem com mais força junto às empresas estrangeiras, transnacionais, exploradoras do seu petróleo. Uma pressão da sociedade para que esses estados tirem o máximo proveito das riquezas petroleiras. Então, essa busca dos estados exportadores de petróleo de obter vantagens as maiores possíveis junto às empresas estrangeiras que estão lá nos seus territórios, lá instaladas, extraindo o seu petróleo, exportando, vendendo esse petróleo no comércio internacional, auferindo altos lucros com isso, né, esse movimento, né, essas propostas, essa conduta política de países exportadores é o que se chama o nacionalismo petroleiro e que se expressa no plano prático, concreto, numa determinada agenda. Uma agenda que é sempre a mesma em qualquer país, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. É uma agenda que vai envolver preços, que vai envolver a receita fiscal pelas exportações, ou seja, qual é a parcela, né, da receita, da riqueza gerada pelo petróleo e do gás, que vai ser apropriada pelo Estado Nacional na forma de impostos e de royalties. Né? Um outro foco nesse conflito de interesses sempre é a questão da geração de empregos para que habitantes do próprio país, dono das reservas, ocupem uma parcela maior dos empregos gerados, né, por essa indústria, sobretudo aqueles empregos mais especializados e de maior remuneração, né, chegando ao topo da hierarquia dessas empresas, empregos como altos executivos, né, gestores, diretores, né, desses empreendimentos, né, focos na compra de bens e de serviços locais, construção de refinarias, acesso à tecnologia. Os principais pontos sempre são esses. Essa é a agenda do nacionalismo petroleiro que a gente vai tratar numa próxima aula. Então, eu termino por aqui, né? Falamos hoje sobre política e petróleo. Até mais.